Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da crise econômica e política sobre a democracia brasileira. Entrevisto o cientista social José Arthur Gianotti, professor de filosofia da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Hoje, um dia de imensa perplexidade e pesar no país com esse acidente, a morte do ministro Teori Zavascki. Já muita especulação que sempre acontece aqui no Brasil. Eu quero até ouvir o senhor sobre isso, quero conversar com o senhor sobre os impactos de todos esses sobressaltos sobre a nossa democracia. Um ministro do Supremo Tribunal Federal numa morte trágica como essa e uma pessoa que tinha nas mãos ali o destino dessa Operação Lava Jato, né, que passa para o país evidência de tanta corrupção. No seu entender, há um impacto? Essas especulações fazem parte de um clima que existe no país, ou mesmo no coração das pessoas, de alguma insegurança ou temor pela consistência das nossas instituições democráticas? Boa tarde, Maria. Boa noite. Olha, Lídia. Eu sempre vim aqui mais ou menos com um ímpeto de denunciar um populismo e assim por diante. Hoje eu estou triste e assustado, porque, em particular, nós estamos não mais com uma crise de representação, mas, sobretudo, uma crise de Estado. Há uma definição clássica do Max Weber que diz que o Estado tem o monopólio da violência. O Estado brasileiro não tem hoje o monopólio da violência. Então a crise é muito séria, é muito séria. O problema é que essa crise se dá num país que está em frangalhos. A situação brasileira é profundamente preocupante. O nosso crescimento tem sido, ou está se propondo agora que nós saímos da crise, é um crescimento de 0,5%, enquanto os outros companheiros nossos têm um crescimento entre 3% e 4%. Então, veja bem, a situação nossa é de crise. Pior ainda, nós não temos condições de sair da crise e sair do século XX. O que está acontecendo no mundo é uma revolução industrial que obviamente, cria muita desigualdade e muita concentração de renda, todo mundo sabe disso. Mas essa nova economia, chamada quarta revolução, ou a economia 4.0, depende de uma mão de obra extremamente qualificada. Extremamente qualificada. Ora, nós não temos essa mão de obra. Por quê? Nem medianamente qualificada. Porque as universidades entraram num debacle enorme, porque a universidade se tornou um processo de ascensão social. E a pesquisa tem sido desfigurada, todo o Brasil inteiro. Nós vimos agora um erro enorme do governador de São Paulo, enfiando a mão num dinheiro da FAPESP, que é um dos exemplos para o Brasil do que seja o financiamento de pesquisa básica. Então nós temos, Maria, uma situação extremamente triste. Agora, essa situação, a população tem essa percepção? Eu indago isso porque eu vi declarações do sociólogo polonês que faleceu há tão pouco tempo, Zygmunt Bauman, em que ele dizia que cada vez mais as pessoas acreditam menos na democracia. Numa situação tão grave, que certamente as pessoas têm a percepção das dificuldades e sofrem as dificuldades, crise econômica, crise política, coisa que não anda, isso impacta a confiança na democracia que temos. Impacta de uma forma violenta.
Tanto é assim que, em geral, já começa a haver demanda de intervenção militar e demanda de um governo forte. Nós temos um governo fraco hoje, uma pinguela, como disse Fernando Henrique, mas tem que andar, porque dizer voltamos a uma eleição direta já, com o sistema político como está, com um número enorme de partidos políticos, nós temos simplesmente uma bagunça. Nós poderemos ter um Jânio, ter um aventureiro qualquer. Em geral, as pessoas estão dizendo, direta já, as pessoas deviam traduzir direta já e volta Lula. Mas a questão é que, como é nesse sistema que nós podemos escolher qualquer um. O país viveu aqueles anos todos sob uma ditadura. Quando foi resgatado o Estado de Direito, assim, a grande preocupação seria a transição para a democracia e o amadurecimento e a consistência dessa democracia duramente reconquistada. Hoje, já a grande preocupação é com a qualidade da democracia que temos. Claro. Né? Com a qualidade da democracia que temos. Que critério confiável pode ser usado para essa avaliação de qualidade da democracia que o país tem nessa fase, nesses tempos tão áridos e tão difíceis? Que nós tenhamos um processo de representação que seja efetivo. O que acontece é que nós temos uma representação que parece nominal, em que um deputado tem não sei quantos votos, que depois distribui para várias outras pessoas, entra num sistema político partidário que tem, como diz um candidato a presidente da Câmara, eu quero cargos. Você tem simplesmente democratas e representantes do povo que querem se apropriar do Estado. Professor, eu vou pedir licença ao senhor, porque agora há pouco o presidente Michel Temer falou sobre a morte de Teori Zavascki. Vamos ouvir. Queremos fazer uma declaração a propósito desse doloroso acontecimento, né? E dizer que recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Neste momento de luto, manifesto eu e a minha equipe aos familiares do ministro e dos demais integrantes do voo meus sentimentos de pesar e associo-me a todos os brasileiros ao lamentar a perda de um homem público cuja trajetória impecável a favor do direito e da justiça sempre o distinguiram. O ministro Teori Zavascki era homem de bem e era um orgulho para todos os brasileiros. Nós estamos decretando luto oficial por um período de 3 dias. Uma modesta homenagem a quem tanto serviu à classe jurídica, aos tribunais e ao povo brasileiro. Muito obrigado. Professor, a morte de Teori Zavascki traz também, mas assim, em meio à comoção, essa coisa toda, com uma notícia que surpreendeu a todo mundo, já muita especulação sobre o futuro e o destino dessa Operação Lava Jato, que mostrou para o mundo um grau de corrupção no Brasil que acredito que mesmo os mais, assustador, mesmo os mais experientes, como o senhor próprio, possivelmente não pudesse imaginar o tamanho da amplitude dessa corrupção no universo político, envolvendo os grandes nomes nacionais de praticamente todos os partidos. A democracia brasileira, com a perda de Teori Zavascki, pode sofrer um outro impacto. A Lava Jato pode sofrer uma reversão e aí uma profunda frustração por nada acontecer. O senhor teme que isso possa acontecer? Temo mais ainda. Eu estou imaginando que há vários políticos em Brasília dançando agora uma festa
infernal. De que perfil esses políticos? Aqueles que estão nomeados perfeitamente nas delações. Veja bem. Então, professor, o senhor está falando de um leque aberto. Nós sabemos que o leque é muito amplo. De todos os partidos. De todos os partidos. De todo, então... Aí, veja bem, eu tenho sustentado a ideia que a Operação Lava Jato não é apenas um processo dentro do Estado. Ela opera politicamente. Ela se montou politicamente. Ela estudou como é que foram como é que foi o movimento das mãos limpas. Ela soube como é que o movimento reverteu. Então ela primeiro, em vez de metralhar todo o sistema político, como aconteceu na Itália, ela vai fatiando e vai do governo aos seus limites. Desmontando, uma operação desmanche. Os procuradores fazendo grandes encenações públicas. O próprio Teori caçoou do Dallagnol no momento da grande performance, né, de televisão. Mas aquela performance, do ponto de vista jurídico, tem que ser caçoada. Mas do ponto de vista político, ela encaixa, é uma espécie de quadro que vai dizer, bom, ele disse que isso ia acontecer, olha aí, está acontecendo. Mas é papel de um procurador ter desempenho do ponto de vista político? Não, mas de um político é. Eles viraram político. Isso nós temos no Brasil hoje um negócio muito interessante. Nós temos processos de representação com redes sociais, assim por diante, que não são propriamente representações de voto, mas representação que conquista o seu público e tem um apoio enorme do seu público. Hoje, o apoio da Lava Jato, o apoio à Lava Jato é enorme. Nós estamos vendo isso pela enorme comoção que a morte de Teori Zavascki nos traz. Eu agradeço muito sua presença hoje. Eu agradeço também. Aqui foi uma coincidência pela notícia trágica da morte de Teori Zavascki, mas tenha certeza, professor, que tudo aquilo que o senhor nos falou contribui muito para o entendimento, a nossa reflexão de tudo que nos envolve atualmente. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade.